A instituição do Supremo Tribunal Federal é intocável, é fundamental para a democracia, mas os homens e mulheres que envergam a toga não, porque eles podem cometer erros e crimes como qualquer ser humano. Uma forma, portanto, de matar não esse Senado, que já está morto. É uma forma de matar o próximo. É uma forma de controlar os senadores que ainda nem estão eleitos. O senador Alessandro Vieira, que é o relator da CPI do crime organizado que indiciou alguns ministros do STF, deu uma entrevista ao Estúdio I da Globo News. E tem algo interessante que eu queria trazer para vocês. Aqui no blog do Ismael Souza ele fala o seguinte, ó. Verdade seja dita, o Alessandro Vieira terá sua vida pública arruinada. Será perseguido, caçado, provavelmente preso e, se tiver sorte, continuará vivo. Mas ele lavou a alma de milhões de brasileiros. As tripas da alta cúpula do judiciário brasileiro estão expostas. Resta saber se serão devoradas por urubus ou se usadas para fazer pizza no sabor de calabresa. Vamos dar uma conferida aqui no que o Alessandro Vieira falou. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp aí, para que essa notícia chegue para mais pessoas, tá bom? Vamos dar uma conferida para ver o que o Alessandro falou nessa entrevista. Com quem a gente está lidando, todos os cálculos são possíveis. Eu não tenho conhecimento do inteiro teor da manifestação do ministro Gilmar, então não posso manifestar completamente sobre ela. Mas ela revela um método. O método é esse, é politização e ameaça. Politiza o que é fato concreto. Eu não vi o ministro Gilmar falando como é que ele sequestrou a relatoria para conceder um habeas corpus para uma pessoa jurídica e bloquear uma quebra de sigilo. Ele prefere dizer que tem um interesse político, eleitoral, de determinadas figuras incertas que estão aí na sombra em algum canto. Ele não enfrenta o fato da omissão com relação a essa interação permanente, presente, os patrocínios gigantescos, os valores transacionados, o padrão de vida de milionário de determinados ministros. Isso ele não faz. E, sem dúvida nenhuma, ele não leu o relatório. Isso eu tenho absoluta certeza, acho que pouca gente leu, na verdade. Eu não vi o ministro Gilmar falando de politização quando o presidente Lula, do outro lado da praça, aqui dos seus poderes, sugeriu que o ministro Alexandre se afaste por impedimento e disse que ministro não pode ter vida de milionário. Ele faz isso aqui, porque ele se acostumou há muitos anos a ameaçar parlamentar. Essa é uma realidade posta, ninguém precisa fechar os olhos não, ninguém consegue mais fechar os olhos. E esse abuso de poder, esse excesso de poder, essa concentração que faz com que essas pessoas se confundam com a própria instituição. Veja, o Supremo é intocável. A instituição, o Supremo Tribunal Federal, é intocável. É fundamental para a democracia, mas os homens e mulheres que envergam a toga, não. Porque eles podem cometer erros e crimes como qualquer ser humano. Então, existe muita coisa para a gente tratar sobre esse tema. Isso não vai ficar debaixo do tapete. A gente sabe, toda vez na minha vida que eu tive que atuar em alguma situação que envolvia gente rica e poderosa, esse modus operandi de reação é sempre o mesmo, nunca foi diferente. E a gente está aqui para enfrentar, porque a gente não veio aqui para passeio em Brasília e nem vem aqui para fazer o que muita gente faz, enriquecer e ganhar alguma coisa através de vantagens e amizades. O Gilmar Mendes acionou todas as armas nucleares do Supremo, do STF, para atingir o senador Alessandro Vieira e os membros da CPI do crime organizado, lá no Senado. Só que o Gilmar Mendes não está preocupado com o Alessandro Vieira e muito menos com os membros da CPI do crime organizado. O Gilmar, é uma coisa a gente não pode acusar ele, que é de ser bobo. Ele está mirando lá na frente, ele está olhando para o futuro, ele está preparando com essa jogada o checkmate do ano que vem. É uma jogada do Gilmar, ele só faz isso, ele joga o tempo todo. Então, ele vai entrar com uma representação criminal contra o Vieira agora por abuso de poder. Abuso de poder é o que faz o STF. O Congresso tem prerrogativa para o que fez, tá? Em primeiro lugar. Depois, eles vão usar o PGR, o Gonê, que é alguém que está na mão deles, né, para ir atrás dos senadores. Agora, e dizendo que eles atacaram as instituições, vão tentar até chegar na inelegibilidade pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para atingir o Vieira. Mas, repito, não é o Vieira que está na mira, não são os senadores. É um combo nuclear de retaliação contra esses senadores para que nunca mais, e aqui é o ponto, hein, para que nunca mais nenhum senador ouse fazer aquilo que o Alessandro Vieira
tentou fazer ontem, que é acusar, pedir indiciamento de ministro. É um recado, meus caros, é um recadinho, não para esse Senado que tá aí, porque esse Senado que tá aí não tem a menor chance nem de fazer o que fez. O que foi feito nessa CPI do crime organizado é fruto de alguns homens corajosos dentro do Senado, mas são poucos. São pouquíssimos. Então o Senado não tem nenhuma chance de ir contra o STF. Mas o próximo Senado que será eleito e será majoritariamente de direita e será eleito em cima da pauta, vamos impeachment ministros, vamos para cima do STF e vão ter o compromisso de levar adiante essa pauta pela qual eles vão ser eleitos no final do ano, esse Senado, o recado é para eles. O que o Gilmar está fazendo é mirar no próximo Senado, é criar um clima de medo para os próximos senadores. Ao perseguir o Alessandro Vieira e a comissão, a CPI, ele está querendo semear o medo na próxima legislatura do Senado. Vocês percebem? Inclusive limitando o poder das CPIs. Inclusive limitando os poder das CPMIs com a ação que está nas mãos do Moraes. A gente já tratou desse assunto aqui no canal. Uma ação do PT lá de 2021 que vai ser julgada no plenário. Estou esperando o Fachin pautar. Quando pautar, eles vão limitar as CPIs e CPMIs e o Gilmar, ao perseguir o Alessandro Vieira, vai conseguir construir dentro do STF um precedente para engessar os próximos senadores que sim, vão querer dar uma resposta ao seu eleitorado desse ano e impeachment ministros. É uma forma, portanto, de matar, não esse Senado, que já está morto. É uma forma de matar o próximo. É uma forma de controlar os senadores que ainda nem estão eleitos. Um Senado que nem ainda chegou a ser eleito. Essa é a mira do Gilmar. O Gilmar, meus caros, não dá ponto sem nó. Isso que ele está fazendo é que é o verdadeiro ataque à democracia. Sobretudo à democracia da representatividade do Senado. Esperem que vocês vão ver. Bom, é isso. É de se admirar muito a coragem do senador Alessandro Vieira. Porém, a gente sabe como funciona Brasília. Ele vai ter uma retaliação muito grande na vida dele. Vão caçar, vão fuçar tudo na vida dele para achar um pelinho, alguma coisinha para descredibilizar tudo que ele está falando e tudo que ele está fazendo, né? Vamos atacar o mensageiro. Essa é a estratégia. Mas a coisa tá tão feia lá em Brasília que tem até outros juízes. Vamos dar uma conferida aqui, ó. Tem até outros juízes. Aqui, ó. Ministro do STJ fica revoltado. Diz que Brasília está difícil e afirma que tem um monte de juiz vendendo votos. Isso aqui é uma acusação muito séria. Abre aspas, olha o que ele diz. Brasília está ficando difícil. Quantidade de interferência. Todo mundo vendendo voto por aí. Vou dar um play aqui pra gente dar uma conferida nessa declaração, que ela é muito impactante. Vamos conferir aqui, ó. Eu, antes de seguir aqui, eu quero fazer um registro. Doutor Júnior, embora Vossa Excelência seja um advogado constituído, nos autos, legitimamente constituído e atuando muito bem, eu recebi mais de pedidos de 10 audiências para pessoas para falar do mesmo processo. E sem considerar a quantidade de pedidos que teve no meu gabinete para adiar o processo. E Vossa Excelência esteve aqui, acompanhou. Hoje mesmo ainda ligaram perguntando se podia adiar o processo, quando eu falei que já estava determinado. Isso mostra, e não nada a ver com o senhor, né, que Brasília está ficando difícil. Quantidade de interferência em processo alheio, onde advogado se encontra regularmente constituído. Essa interferência tem crescido em número, ou seja, todo mundo vendendo voto por aí, pelo Brasil afora. Polêmico, hein? Polêmico, mas é a constatação da realidade. Existem interferências de poderes lá em Brasília e acaba afetando os senadores, afetando os deputados, afeta os juízes de outras instâncias, né? Porque meio que não tem mais uma ordem de poder. Mas esse é o jogo de Brasília, infelizmente. Só que eu acho que acabou extrapolando demais, né? E as pessoas estão revoltadas com todo esse poder dado a homem em nome de uma instituição. Como a gente viu ali o próprio Alessandro Vieira falando, a instituição STF é uma instituição. Os homens que compõem essa instituição fazem parte dela, eles não são ela, né? Acho que às vezes tem uma confusão ali por parte de alguns ministros, alguns juízes, a respeito dessa relação com a instituição, a relação de poder com a instituição. Isso é muito grave, porque se você não tem uma separação de poderes, se você não tem um teto de limite em qual cada um pode agir,
vai estar sempre um passando por cima do outro, querendo ser mais forte, mais autoritário do que o outro, sempre colocando a régua lá em cima. Eu tenho mais poder do que você, eu mando mais do que você, eu estou acima da lei. E a gente sabe que num país democrático, uma democracia saudável, isso não pode existir. Tem que ter a separação de poderes para cada um saber a sua casinha, o seu quadrado, até aonde vai o limite, da onde ele pode dar as suas ordens, se impor como autoridade ou como pessoa. Entendeu? Mas essa é a minha opinião, eu quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo o que você acha de tudo isso que está acontecendo. Tem muito mais coisas para acontecer e a gente vai trazer aqui no canal também, beleza? Deixe seu comentário, deixe o seu like, se inscreva, que é muito importante pra gente. E melhor de tudo, compartilhe essa notícia, compartilhe essa mensagem para que ela chegue para mais pessoas. Mais pessoas precisam saber esse jogo político que está acontecendo em Brasília, para causar uma revolta popular e a gente consiga mudar esse país ainda neste ano de eleição, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Decifra política.